Queridos, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E eu quero meditar com os irmãos nessa manhã. Por que nós devemos ter o Natal sempre em mente? Por que devemos ter o Natal em mente? E antes de nós lermos e meditarmos, vamos orar pedindo a bênção do nosso Deus. Pai querido, nós louvamos o Senhor mais uma vez. E pedimos a Tua graça e que o Senhor nos dê clareza e entendimento, ó Pai, diante da Tua palavra. Ela possa edificar as nossas vidas e o Senhor receba a honra e glória, todo louvor. E é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. E assim diz a palavra de Deus: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Eu sei que muitos de nós aqui presentes, como o pastor Roberto, que já deixou isso muito claro para nós, e eu da mesma forma, amamos o Natal. Amamos o Natal, essa celebração, né? Há esse clima, né, do Natal que paira no ar, as luzes, as músicas, toda a alegria, esse tempo de festa, de celebração. E sempre que vem esse tempo de Natal, se tem uma pessoa, queridos, que vivia o Natal com toda a sua força, e de fato celebrava o verdadeiro sentido do Natal, era minha mãe. É incrível. Ela, praticamente nós tínhamos meio que um ritual em casa, né? Ela, depois dos netos, então isso se intensificou. Ela fazia isso com a gente, e é uma cultura americana, que a gente acordava no dia 25, tinha aquelas meias penduradas, cheias de guloseimas, para cada um de nós, e depois ia para a árvore, ia abrir os presentes, e tinha aquela famosa rosca de canela com castanhas, que todo ano ela fazia. E o ano passado ela não pôde fazer, por causa das suas debilidades, e a Ivete falou assim: não, eu não vou deixar essa tradição acabar, eu vou fazer a rosca, e nós levamos para ela no dia 25. Mas ela ficou emocionada. E ela fazia os cookies com as crianças, passava a tarde com elas fazendo esses cookies, e cada um voltava para casa com o seu potinho cheio de bolachas, e no fundo sempre músicas de Natal, cantando. Como isso marca a gente. Mas sempre em mente o verdadeiro sentido do Natal. E a minha pergunta para você é: o que se celebra no Natal? E por que nós devemos ter o Natal sempre em mente? Eu sei que você já sabe, mas não custa a gente relembrar que no Natal nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. É a festa do amor de Deus pelo seu povo, o amor de Deus por nós, pecadores, indignos, miseráveis, condenados, merecedores, como nós acabamos de ler, da ira.
onde Deus envia o seu Filho, próprio Deus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Lucas 1:31. O anjo, dizendo a Maria, diz: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. E o que significa Jesus? Vimos no domingo passado com o pastor Roberto, se você esteve presente. Jesus, no grego, e vem do hebraico Yeshua, que significa Deus é salvação, Deus é Salvador, Jeová é, Yahvé é Salvador. E no relato de Lucas, no anjo, aos pastores, ele diz, é que hoje na cidade de Davi, em Lucas 2:11, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Portanto, o que se celebra no Natal? Nós celebramos no Natal o nascimento do nosso Salvador. Quando o anjo também diz a José, em Mateus 1:21, ela dará à luz um filho, falando de Maria. Ele porá o nome, você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, na sua primeira carta, versículo 15, ele diz, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E Paulo, ele diz, dos quais eu sou o principal. Mas será que as pessoas sabem mesmo por que nós precisamos de um Salvador? Será que todos estão conscientes e entendem por que precisamos de um Salvador? E é isso que eu quero brevemente falar nessa manhã com os irmãos, sobre a nossa necessidade de um Salvador. E por que a nossa necessidade de um Salvador? Por causa, queridos, da nossa condição espiritual. Por causa da nossa condição espiritual. Eu quero aguçar o seu entendimento, o seu sentimento dessa necessidade de um Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor. A primeira realidade para ser recordada do Natal, queridos, é a nossa condição espiritual. É por causa da nossa condição espiritual que nós precisamos de um Salvador. E talvez você possa dizer, pastor, mas qual é a nossa condição espiritual? Qual é a nossa condição espiritual? No texto que nós lemos de Efésios, capítulo 2, versículo 1, nos diz, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. E Paulo complementa no versículo 5, ele diz, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados. Se você perguntar a um crente verdadeiramente convertido, nascido de novo, por que o pecado é um problema e por que nós precisamos de um Salvador? Ele vai dizer que nós precisamos de um Salvador, ele vai dizer que o pecado nos torna culpados diante de Deus, o pecado nos coloca sob a condenação eterna no inferno, por isso nós precisamos de um pecador, de um Salvador, porque somos pecadores. E ele veio então para perdoar os nossos pecados e remover a nossa culpa. A resposta está absolutamente correta, mas não está completa. Não é tudo. Porque conforme nós lemos no versículo 1 e no versículo 5, não é só isso que nós precisamos. Não é só de perdão dos nossos pecados e a remoção da culpa, do castigo que nós precisamos, quando nós falamos sobre um Salvador. A razão pela qual nós precisamos desesperadamente de um Salvador não é apenas porque precisamos de perdão, precisamos ser perdoados por ofender a glória de Deus, por pecarmos, por errarmos o alvo. É muito mais que isso. Precisamos de um Salvador porque nós estamos, queridos, num necrotério. Nós estamos num cemitério. Literalmente. Você não pode dizer que simplesmente sente muito, Senhor, me perdoe, e talvez fazer algumas boas
resoluções e prometer mudar de vida quando você está num necrotério, quando você está num cemitério. O que você faz num necrotério? O que um morto faz num cemitério? Nada. Absolutamente nada. Um morto não pensa, um morto não vê, um morto não ouve, um morto não tem desejos, um morto não fala, um morto não faz nada. E o que Paulo está dizendo aqui em Efésios 2:1 é que antes de sermos perdoados, nós precisamos do fôlego de vida e de disposição para nos arrepender e conseguir então pedir perdão. Mortos, no entanto, não tem nada disso. Mortos não reagem, mortos estão mortos. Vocês estavam mortos por causa de suas desobediências, de seus pecados. Versículo 1 e versículo 5. Embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados. Paulo está dizendo que a nossa condição espiritual não era de que você tem condição de fazer alguma coisa. Não é de que você tem condição de salvar a si mesmo. Não é que você tem um desejo inato pelas coisas de Deus. Não. Você está mortinho. O homem natural está morto. Portanto, queridos, nós precisamos de um Salvador, mas não de um Salvador qualquer, mas de um Salvador. Nós precisamos de um grande Salvador, como o autor de Hebreus nos diz, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não levarmos ao sério tão grande salvação? Tão grande salvação. E isso se comprova pelo fato que Paulo então argumentou quando ele disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, por causa das nossas desobediências e muitos pecados. E então, queridos, ele diz que nós éramos, você vai ver aí pelo menos 3 coisas que eu quero destacar com os irmãos. Nós éramos pecadores por natureza, nós estávamos mortos para a justiça e a fé, e nós necessitávamos de um Salvador para nos criar, nos recriar. Então observe, a nossa condição como mortos. Nossa condição como mortos, nós éramos então pecadores por natureza. Há uma frase, você vai ver aí no versículo 3, que comprova a seriedade da nossa condição espiritual, que ele diz: éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Na NVT que nós lemos, diz que todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. E na NAA fala: éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Em outras palavras, tudo o que fizemos para trazer sobre nós a ira de Deus, nós fizemos por natureza, de uma inclinação natural, por sermos descendentes de Adão. Nós nascemos, queridos, pecadores. Como o salmista diz no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Em Romanos 5:12, Paulo diz que como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado a morte a toda a humanidade. Estamos mortos por estarmos no pecado, por essa natureza. Então precisamos de um Salvador, não apenas porque pecamos, mas porque pecamos por natureza, somos pecadores por natureza. Um outro texto, versículo 2, nos diz que nós lemos que éramos do tipo que recusávamos a obedecer. Ou como diz na NAA, éramos filhos da desobediência. Olha o que diz versículo 2, finalzinho do versículo 2. Se recusavam a obedecer. Na versão que nós lemos, filhos da desobediência. Paulo escrevendo a Tito, Tito capítulo 3, versículo 3, ele diz que, como é que éramos no passado? Ele diz: pois nós também no passado éramos insensatos,
desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo na maldade, inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Essa é outra maneira do apóstolo Paulo argumentar aqui, que a desobediência está no nosso DNA espiritual. A rebelião corre, queridos, no sangue, por natureza. Faz parte da nossa natureza pecaminosa herdada em Adão. Mortos, porque somos pecadores por natureza. Em segundo lugar, mortos para a justiça, mortos para a fé. Nós somos então rebeldes e incrédulos. Agora, o que isso tem a ver com estar morto espiritualmente? Aliás, parece que sempre você olha e fala assim, pastor, parece que eu estou muito vivo, e muito bem vivo. E é verdade. Só que estamos vivos, queridos, para a desobediência. Nós estamos vivos para os nossos próprios desejos. Nós estamos muito bem vivos para as nossas próprias vontades. Estamos vivos para a nossa rebelião. Estamos mortos para a obediência, estando vivos para a rebelião. Estamos mortos para a submissão, estando vivos para a incredulidade. Estávamos mortos para a fé, estando vivos para o pecado. Estávamos mortos para a piedade. O texto que acabamos de ler, versículo 2 e 3, vai dizer no final do versículo 2, se recusavam a obedecer. Rebeldes. Todos nós vivíamos desse modo, versículo 3. Seguindo os desejos ardentes, as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Paulo, voltando lá para o texto de Tito, capítulo 3, versículo 3, que nós lemos, ele fala, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, inveja, sendo odiado e odiando uns aos outros. Não tínhamos, queridos, uma natureza espiritual viva, que nos inclinasse a fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Não. Na dependência de Deus, não. Portanto, na falta dessa natureza espiritual, na falta de vida espiritual que nos inclinasse para a justiça, para a obediência, para a submissão, para a fé, nós estávamos mortos. Mortos para a justiça, mortos para a santidade, mortos para a fé, nós éramos incrédulos, mortos para a obediência. Espiritualmente falando, eu e você estávamos mortos, sem um Salvador, e nós não tínhamos nenhuma inclinação para as coisas espirituais, nenhuma. Não havia vida espiritual em nenhum de nós, portanto, eu e você precisamos de um Salvador, não apenas para nos perdoar os pecados, para nos livrar da condenação eterna, mas eu e você, queridos, nós necessitamos, em terceiro lugar, de um Salvador para nos recriar. Necessitamos de um Salvador para nos recriar ou nos criar de novo. E você pode constatar, pelo que está implícito aí, você vai um pouquinho mais à frente em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nos diz, pois somos obra-prima de Deus, olha o verbo que ele usa, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Observe o verbo, criados. Você consegue enxergar o que esse verbo implica aqui para nós? A condição em que nós estávamos antes de ter um Salvador era tão ruim, queridos, que nós precisávamos de alguém que viesse, não apenas para nos perdoar, mas para nos criar de novo. Essa é a imagem ainda mais radical do que aquilo que nós vimos no versículo 5, que ele coloca aí para nós. O versículo 5 diz que ele deu vida, ele nos deu vida juntamente com Cristo,
E juntamente com Cristo nós recebemos uma nova vida, fomos vivificados da morte espiritual. Mas em Efésios 2:10, nós lemos que nós fomos criados para, por assim dizer, a partir do nada. O objetivo de ambas as imagens aplicadas aqui pelo apóstolo Paulo é descrever a conversão, é descrever a nossa vivificação. Nós somos criados, nós fomos, como o Senhor Jesus diz a Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como Paulo vai dizer a Tito, a regeneração. Como o apóstolo Pedro nos diz, a regeneração. Nós somos gerados de novo, nós somos criados. Não está aí no seu esboço, mas Colossenses 2, versículo 13, nos diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. É o que também nos diz Paulo a Tito, agora nos versículos 4-6, Paulo diz, depois de mostrar como nós éramos no passado, desobedientes, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, enganados e enganando uns aos outros, Paulo vai dizer, mas, quando se manifestou a bondade de Deus, está vendo? Deus vem até o homem. Não é um homem que tem desejo por Deus, queridos, mas é Deus que vem em resgate do homem. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, e nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, ou seja, gerar de novo, nos regenera, nos renova. Quem faz isso? O Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Não existia vida, queridos, teve que ser criada, regenerado, nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Estávamos mortos e precisávamos ser ressuscitados. E é isso que o batismo simboliza para nós, quando nós morremos para os nossos pecados. Romanos capítulo 6 nos dá muitos detalhes, para que quando, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele para novidade de vida. Vida nova. Qual é a nossa verdadeira condição sem o Salvador? Na real, queridos, estávamos num necrotério, estávamos num cemitério, mortos espiritualmente. Quaisquer pensamentos que nós pudéssemos ter, quaisquer sentimentos que nós pudéssemos nutrir, quaisquer ações que praticássemos, eram todos pensamentos, sentimentos e ações da inclinação da nossa carne. Nada do Espírito. Nada do que pensávamos, sentíamos, ou a forma com que fazíamos era espiritual, porque estávamos espiritualmente mortos. Tudo que nós pensávamos, sentíamos, fazíamos, vinha do que nós éramos por natureza. Por natureza nós éramos filhos da ira. Você consegue começar a perceber quão horrível era a nossa condição espiritual? Agora eu quero trazer para você, rapidamente, para nós, caminhando já para o nosso final, razões pelas quais você deveria ter o Natal sempre em mente. Durante esses dias, queridos, que se aproxima essa data que nós celebramos o Natal, há pelo menos duas razões que eu desejo que você lembre dessa nossa necessidade de um Salvador. E por que você deveria ter o Natal sempre em mente? A primeira é a preciosidade da vinda do nosso Salvador. A preciosidade da vinda de um Salvador. A primeira razão que nós precisamos lembrar, para termos em mente,
é que quanto mais conscientes nós formos dessa nossa necessidade de um Salvador, tanto será para nós, queridos, mais preciosa a chegada desse Salvador na sua vida. Não é verdade que a busca pela cura é muito mais desejada, é muito mais buscada quando você entende a doença? Não é verdade? Se nós não entendemos que estamos doentes ou não temos consciente de que estamos doentes, eu jamais vou buscar a cura de algo. Eu gosto muito de filmes de mar, de navio, de submarino. Não sei se você é como eu. Gosto muito de filmes assim. Eu estava lembrando essa semana do Titanic. E você imagina aquela imensa embarcação. Eu não sei se você, ao assistir um filme, já se colocou no lugar das pessoas no filme. E você se imagina aquele navio, depois de ter passado por aquele pesadelo de colidir com aquele iceberg, e o casco então se parte em duas partes, né? E o navio, aquele transatlântico, então começa a naufragar, começa a afundar. E você que assistiu o filme, eu creio que todos aqui, você sabe que não havia botes para todos, botes salva-vidas o suficiente para todo mundo. As pessoas tentam sobreviver se agarrando em pedaços, em objetos de madeira flutuantes. É o caso de Jack e Rose. A Rose consegue subir sobre uma porta e o Jack ali pendurado junto com ela. Águas congelantes. E todos lutando pela vida, exceto aqueles que estão embriagados. Se você se lembra do filme, o navio está afundando, mas eles estão lá com seus drinks, bebendo, rindo, como se nada tivesse acontecendo. A tragédia está chegando, uma tragédia iminente. Mas eles estão muito encantados com essa vida e com tudo, e não estão nem um pouco preocupados. As horas vão passando, o frio é desesperador. Você se coloca no lugar de Jack e Rose ali, se congelando, as forças vão se esgotando, quando de repente, queridos, começam a ter luzes, a luz de lanternas chegando, de embarcações que estavam vindo para socorrê-los. Mas se você é um daqueles embriagados lá, se divertindo enquanto morrem, você não tem consciência da tragédia que está acontecendo, e muito menos das luzes, das lanternas que estão chegando. E talvez você pergunte, pastor, o que isso tem a ver com a mensagem que nós estamos falando aqui? O que isso tem a ver com o Natal? Eu digo para você, queridos, que a coisa mais amorosa que eu poderia dizer para você nesse Natal é fazer você ter em mente, é fazer você se lembrar, é fazer você ter essa consciência da necessidade de um Salvador, para que, à medida que o Natal se aproxima, seu coração se encha de alegria e expectativa. É a chegada do Salvador. Como no texto que nós meditamos, no dia 3 passado, e que o pastor Roberto colocou no domingo passado, à noite, aconselharia que você assistisse. Isaías 9, versículo 2 nos diz, porque o povo que andava em trevas viu grande luz, os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Da mesma forma que aquelas luzes daquelas embarcações foram chegando para salvar aqueles que estavam ali, os náufragos, a chegada do salva-vidas, a chegada do Salvador. Assim também Isaías nos traz, um povo que andava em trevas, viu grande luz,
os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes luz. Essa é, portanto, a primeira razão, queridos. A preciosidade da vinda de um Salvador. A preciosidade da chegada do salva-vidas. Do Salvador, daquele que nos salva dos nossos pecados, da morte eterna, nos dando vida. E a segunda razão, para nós termos o Natal sempre em mente, é nós lembrarmos também da nossa necessidade de um Salvador. É que a palavra de Deus nos chama a fazer isso. A palavra de Deus nos ordena a fazer isso. Olha aí a ordem da palavra de Deus. Preste atenção, porque no texto que nós lemos de Efésios capítulo 2, os versículos de 1 a 10 descreve como Deus nos salvou, pela sua graça, mediante a fé. Quando nós éramos pecadores, quando nós éramos náufragos no oceano do pecado, prontos para qualquer momento afogar e morrer na condenação eterna. Olha o que diz versículos 8 a 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, ao final dessa descrição da maravilhosa obra da graça de Deus sobre as nossas vidas, nos perdoando dos nossos pecados, da nossa condição de condenação eterna, de afogamento, de perdição eterna, o versículo 11 diz para nós o seguinte: não esqueçam. Não esqueçam. Na NAA traz para nós, portanto, lembrem-se. Lembrem-se, não se esqueçam de que vocês, gentios, aqueles que não eram judeus, eram chamados de incircuncisos pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora fosse apenas um ritual exterior e humano. E ele fala, lembrem-se que naquele tempo, versículo 12, vocês viviam afastados de Cristo. Não se esqueçam que vocês eram afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel, não conheciam as promessas da aliança. Lembrem-se, não se esqueçam que vocês viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Lembrem-se de que no passado vocês eram afastados de Cristo. Lembrem-se que do passado vocês viviam num mundo sem Deus, sem esperança. A palavra-chave aqui, queridos, é lembrem-se. Não se esqueçam. Por isso o nosso tema, por que nós devemos ter o Natal sempre em mente? Não se esqueçam de que na condição de mortos, nós vivíamos num mundo sem Deus, sem esperança, e por isso nós devemos sempre lembrar de quem nós éramos, onde nós estávamos, necessitados de um Salvador. Por isso o Natal é tão importante, queridos. Paulo realmente crê que depois que o Salvador vem, trazendo a nossa ilustração, aquelas embarcações chegam e ter resgatado você, salvando a sua vida, você não pode esquecer aquela terrível circunstância, aquele terrível naufrágio. Você não pode esquecer a terrível condição espiritual que você se encontrava antes de Cristo. Você não pode esquecer como teria sido se o Salvador, se o salvamento não tivesse chegado a tempo para capturar a sua vida. Em outras palavras, você deve se lembrar que você era um pecador morto. E o que teria acontecido com a sua vida sem um Salvador? Na verdade, parte de nossa vida devocional contínua, parte da nossa vida devocional viva e vibrante, queridos, deve ser a obediência aqui desse texto, dos versículos 11 e 12 que nós lemos. Lembrem-se.
lembrem-se, não se esqueçam, não se esqueçam que uma vez, você vivia afastado de Cristo, você vivia literalmente sem Cristo, sem qualquer direito a ser salvo, sem qualquer direito a ser filho de Deus, sem qualquer direito à vida eterna, sem qualquer direito a ser um cidadão do céu. Nenhuma promessa se aplicava à sua vida. Você estava num mundo sem esperança, sem Deus, destinado à condenação eterna no inferno. Condenação justa de Deus. Éramos, por natureza, filhos da ira. É por causa do Natal, queridos, do nosso Salvador, que nós crentes, salvos pela graça, por meio da fé, como Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 1,10, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Portanto, somos ordenados, queridos, a lembrar, a sempre recordar. Traga isso sempre na memória, traga isso sempre em mente, relembre o seu coração repetidas vezes. Relembrar, está no tempo presente aqui, queridos. Ou seja, uma ação contínua, trabalhe para não esquecer. A repetição dessa ação, queridos, lembrar-se, 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 lembrar-se. Jamais esquecer. Porque certamente, queridos, o fato que por causa do nosso pecado, nós somos tendentes ao esquecimento. Somos tendentes a esquecer. Principalmente quando as coisas estão muito boas na nossa vida, nós somos tendentes a esquecer. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. A menos que você e eu, queridos, tenhamos uma consciência de uma enorme necessidade de um Salvador, a consciência da nossa condição de mortos, nós não entenderemos o Natal. Nós não entenderemos que Ele é um grande Salvador. E concluindo, queridos, portanto, meu intuito nessa manhã é ajudar você, ajudar a mim também, a ver quão grande é a nossa necessidade de um Salvador. E depois demonstrar a grandiosidade da salvação que temos disponível em Cristo, o Senhor, às outras pessoas. As outras pessoas de que Jesus nasceu no Natal. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Portanto, o Senhor Jesus mesmo, queridos, é quem nos encoraja você, talvez que está aqui nessa manhã, que ainda está morto. O Senhor Jesus Cristo nos diz em João 5, 24 a 25, eu lhes digo a verdade, que quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, como carcereiro, creu, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou, olha aqui a condição, da morte para a vida. Da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz,
a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Você está ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo nessa manhã? Você está ouvindo a mensagem do Senhor Jesus Cristo nessa manhã? Se há alguma vida espiritual dentro de você, você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você deve isso à voz soberana e graciosa do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E se você ainda não tem a vida de Cristo em sua vida, o Salvador lhe faz esse convite. Como ele diz em Apocalipse 22, 17, ele disse: vem. E a todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. E viva. Viva eternamente. Somente Jesus. A condição espiritual, queridos, nossa, minha e sua, sem Cristo, éramos de mortos. Nós precisamos ter isso sempre em mente e entender a necessidade que nós temos de um Salvador. Lucas 2:11 nos diz: é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. E é quem? Cristo o Senhor. Nesse Natal, queridos, recorde-se, lembre-se da sua condição espiritual, sem Cristo, morto. Abrace o Senhor, abrace o Salvador. Cristo nosso Senhor viva eternamente. Tenha sempre isso em mente, sempre, não só agora no Natal, mas pratique esse exercício de sempre se lembrar da sua condição, e que Deus, por nos amar tanto, enviou o seu Filho Jesus, para que por meio dele, ele pudesse nos dar vida, nos pudesse salvar, perdoar os nossos pecados e nos salvar da condenação eterna. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu santo nome nessa manhã, com essa consciência de que acabamos de meditar, Pai, dessa nossa condição, ó Pai, dessa natureza, pecadores por natureza, dessa nossa condição, e entendendo, ó Pai, o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo vindo a esse mundo, para nos dar vida, para nos perdoar os nossos pecados e nos livrar da culpa do pecado e da condenação eterna. Pai, se tem algum irmão, alguma pessoa presente aqui, ó Pai, nessa manhã, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, não tem essa consciência ainda, ó Pai, que o teu Espírito possa trabalhar nesse coração, porque é o teu Espírito, ó Pai, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode fazer isso. Nós não podemos salvar a nós mesmos. É somente o Senhor que veio para nos salvar. Pai, gratos somos por Jesus Cristo. Gratos somos pelo Natal. E é no nome do teu Filho, amado Jesus, que nós oramos. Amém.